Fala aí galerinha linda, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos novamente ao Raio Desbostilizador, o canal que tenta desbostilizar o bostil. E hoje vamos meter um raio para desbostilizar a falácia de que o pobre precisa de ajuda. Vocês já devem ter ouvido essa bestialidade, principalmente vindo deles, dos bostileiros alfa, os políticos. Mas por que isso acontece? Será que os pobres realmente são necessitados? Antes de tudo, eu já fui muito pobre, mais do que hoje, porque ainda sou. Então eu sei muito bem como é querer comer arroz, ou feijão ou carne. E não terça-feira eu sei muito bem o que é comer só uma vez por dia. Eu sei muito bem o que é a privação. Graças ao bom Deus, a minha mãe soube me educar bem em meio a isso e nunca permitiu que essa situação me levasse para o mau caminho. Então antes de você bostileiro que resolveu clicar no vídeo, vir aqui falar bestialidades dizendo que pobre precisa de ajuda, saiba que eu sei do que estou falando tanto do lado de dentro da situação, quanto de fora, mas enfim. Entenda que eu não estou querendo atacar ninguém, apenas informar sobre a mentira que é dizer que um pobre precisa de ajuda, quando na verdade ele mesmo seria capaz de melhorar sua vida. Para quem não sabe, o termo falácia significa enganar. Designa-se por falácia um raciocínio errado com aparência de verdadeiro. Na lógica e na retórica, uma falácia é um argumento logicamente incoerente, sem fundamento, inválido ou falho na tentativa de provar eficazmente o que alega. Políticos são os principais perpetuadores das falácias, uma vez que são pessoas públicas e influentes, levando suas ideias adiante por meio do sistema, que atinge todo mundo, até quem não quer. Depois de tanta repetição, todo dia aparece algum bostileiro com essa falácia de que o pobre no bostil precisa de ajuda, pois ele sozinho é incapaz de fazer algo por si mesmo para sair da situação de pobreza. Na verdade esse é um discurso mundial, pois no mundo todo existe essa falácia. Mas vamos nos concentrar só no Brasil por enquanto. O vídeo ficaria muito longo para falar do resto da situação e eu tenho preguiça de ficar escrevendo texto proloquendo falar, mas enfim. Essa falácia atinge as pessoas que ficam sensibilizadas, uma vez que elas se sentem culpadas por saber que existe gente que está em situação pior que a dela. No bostil sempre houve mais pobreza do que possibilidades de melhores condições. E não se engane, existem muitos tipos de pobreza, as pobrezas financeiras, as pobrezas de valores, pobrezas como a de Moçambique por exemplo, onde o país nunca se desenvolve. Dê uma olhada nas cidades de Moçambique, você verá que mais parecem vilarejos, nunca se desenvolveu e nem o Gorli Maps anda por lá. Esse é só um exemplo de um tipo de pobreza. O meu argumento gira em torno da culpa maior do governo. Sim, isso mesmo que você ouviu, o governo bostileiro. E por mais que existam outras variáveis a gente precisa considerar, tudo se inicia com a mão suja do governo. A verdade é que tudo no mundo segue em frente, mas no bostil tem essa cultura de herança nacional. Um patriotismo falso, falso porque ele não nasce no coração das pessoas, mas sim tenta ser implantado pelo governo. Você lembra de quando o governo proibia importar computador, para que os brasileiros tivessem sua própria tecnologia? Igual fazem lá na Coreia do Norte. Sabe onde isso deu? Em atraso. Atraso para você e para mim. Um monte de tecnologia legal chegava nos lugares e aqui não, era tudo atrasado e caro. Mesmo sendo atrasado ainda era caro. Inventaram de fazer engenharia reversa nos produtos internacionais para tentar desenvolver aqui uma indústria forjada. O que esperar dessa bestialidade? As coisas começam por aí. Agora pense na seguinte analogia. Você tem um cachorro. Esse cachorro convive muito com você e sua família. Se eu te perguntasse quem é a pessoa que mais tem domínio sobre o cachorro, isto é, quem mais controla a alimentação e saúde dele, o que você me diria? Você me diria que era você, pois sem você aquele cachorro não teria os mesmos cuidados, ou então iria para as mãos de outra pessoa. E se fosse para as mãos de outra pessoa e eu repetisse a pergunta me daria a mesma resposta. Com esse raciocínio em mente, voltamos para a falácia. Será mesmo que os pobres precisam de ajuda? Precisam que o governo roube seu dinheiro para ajudar eles? Quando na verdade esse dinheiro nunca vai para eles, mas sim para regalhas estatais.
Entendam uma coisa, existe uma área da ciência que estuda o comportamento, humano ou animal, dá no mesmo, porque estamos falando de leis. Leis do comportamento. Uma dessas leis diz que o contexto influencia tudo, você só tem dedos nas mãos porque o contexto influenciou a maneira como seus ancestrais se comportavam e aquele que tinha dedos nas mãos passaram sua genética para frente e assim por diante. O contexto do Bostil é esse, altos impostos, falácia que gera voto e populismo e pessoas indispostas a pensar. Elas são pobres por causa desse contexto, sem isso elas não precisariam de ajuda, elas teriam tido um outro desenvolvimento, seja para melhor ou pior, mas independente disso, elas aprenderiam a sobreviver, assim como quem não faz parte das falácias, ou seja, eu e você, conseguiu sobreviver todo esse tempo para despertar a consciência de que o Bostil se tornou cultural a ponto de que pessoas estúpidas criaram a falácia de que pobre precisa de ajuda. Não me faça rir. O mesmo vale para outros países. O contexto é criado e as pessoas sem saber ficam à mercê de pessoas que sugam até a alma delas. No vídeo passado, episódio 2, eu falei um pouco sobre consciência, se quiserem saber como isso funciona voltem lá. Mas basicamente a consciência é saber sobre o que está influenciando o comportamento, e ter isso em mente ajuda as pessoas a tomarem uma decisão, seja para irem para frente ou para continuarem acomodadas. É lamentável. Mas o mais lamentável é que se você falar isso, você vai ser taxado como pessoa ruim, fascista e tudo mais de ruim que tem. O bostileiro sabe que se ele te atacar dessas coisas ele vai vencer seu argumento porque vai ter conquistado mais aliados bostileiros. E contra eles juntos a gente fica em desvantagem, é isso então galerinha. Quando ouvirem falácia do pobre precisando de ajuda, lembre-se que esse pobre poderia estar em outro contexto se não fosse um bostileiro maldito empurrando ele para baixo. Até o próximo vídeo.